Deus continue abençoando a sua vida por assistir os nossos vídeos. Esse é o canal Fluindo o Reino. Se inscreva, comente, ative o sino de notificações. Dá uma olhada nos comentários, pois lá tem novidades. E uma das coisas que o diabo pode fazer é cegar o entendimento. Existe uma incredulidade natural do nosso coração corrompido, mas existe que pode ser agravada pelas artimanhas do diabo. De que maneira o diabo pode cegar o entendimento dos incrédulos? Com o falso evangelho, por exemplo. Com falsas doutrinas, uma falsa religião, com falsas esperanças, dando um conforto ilusório a respeito da sua situação com relação a Deus. Tem tanta gente idólatra, por exemplo, ou que tem mergulhado em religiões completamente contrárias à revelação de Deus. Você fala com elas, não, mas eu estou muito bem com Deus. Eu estou ótimo, meu relacionamento com Deus é perfeito, né? Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo e tudo mais, e a pessoa está numa seita, ela está numa falsa religião, aquela falsa segurança de que está tudo bem entre ela e Deus. Isso é uma das coisas que o diabo faz através de falsas religiões e de falsos profetas, iludir as pessoas para elas pensarem que está tudo bem com elas, quando na verdade elas estão caminhando para a condenação, porque rejeitam a Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador. Além disso, o diabo distrai as pessoas com todo tipo de distrações aqui no mundo. Jesus mesmo falou na parábola do semeador, aquela semente que cai no meio de espinhos. Ele falou que as preocupações desse mundo chegam no coração e abafam o crescimento da semente, que é a palavra de Deus. Há muitas distrações, há muita coisa que pode nos distrair da verdade, tirar o nosso foco da verdade. E nem todas elas são necessariamente erradas. Tem pessoas que levantam ídolos no seu coração, no lugar de Deus. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, um namorado, às vezes é um carro, é uma propriedade, é o seu negócio, o seu nome, sua reputação. Eles se ocupam com esses deuses, se distraem com essas coisas e esquecem a coisa mais importante do mundo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Satanás ilude as pessoas com estas coisas. É como um ladrão que vai entrar numa... Muito tempo atrás, quando eu era pastor aqui na igreja de Recife pela primeira vez, eu morava numa casa de madeira, numa granja, lá perto do Vale do Senhor, lá para aquelas bandas lá, que era do meu sogro, reverendo Francisco e Leonardo, casa de madeira. E na casa de cima morava o Paulo, casado com a irmã mais velha da minha esposa. E eles tinham um cão de guarda que era um dálmata, chamado de Pistós, que em grego quer dizer fiel. E não poucas vezes Paulo chegava em casa e a casa estava arrombada. E ele procurava Pistós. Cadê o cachorro? O cachorro estava com a boneca na boca. O ladrão chegava, jogava a boneca para o cachorro ia lá atrás da boneca e o ladrão fazia feira. Jogava a isca. É isso que o Satanás faz. Ele joga a isca. O pessoal vai. E aí o ladrão entra para matar, roubar e destruir. Satanás distrai a mente e o foco das pessoas com coisas desse mundo, com tentações de todo tipo. Tentações de todo tipo. O alvo dele é impedir que o evangelho de Cristo resplandeça em seu coração. Veja o que Paulo diz aqui no verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O resplendor do evangelho, a glória de Cristo, a luz da verdade, é isso que o diabo não quer que brilhe na sua mente e no seu entendimento. E para evitar isso, ele vai entenebrecer a sua mente com essas coisas que eu falei. Falsas doutrinas, falsas religiões, falsos deuses, falsos ídolos, confortos aqui nesse mundo, distrações. O que ele quer é que não brilhe a luz do evangelho no seu coração. E ele se refere a Cristo dizendo o qual é a imagem de Deus. Eis aqui o que é que os judeus não queriam acreditar. Que Jesus de Nazaré era a imagem de Deus, era o próprio Deus. Isso eles nunca poderiam aceitar. E por isso recusavam o evangelho. Agora, Paulo diz que isso acontece, verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus.
Eu nunca preguei a mim mesmo, diz o apóstolo Paulo, nunca quis causar uma impressão, eu nunca quis ter seguidores, eu sempre preguei a Jesus Cristo. Quando eu falei a meu respeito, eu falei de mim como escravo de vocês. É isso que eu sou de vocês, dizia o apóstolo Paulo. E é isso que todo pregador deve ser e fazer. Nós não pregamos a nós mesmos. Essa é uma das razões pelas quais, entre os puritanos, que eram grandes pregadores, entre eles era raro você ouvir alguma ilustração pessoal. Os puritanos, não é que eles não ilustravam a pregação do Evangelho com alguma experiência, porque isso ajuda as pessoas a perceberem, como por exemplo a história que eu contei do cachorro pistoso, do dálmata. Então, de vez em quando, uma experiência que a gente tem, a gente usa para ilustrar algum ponto da verdade. Mas o pregador nunca deve abusar do uso de ilustrações para dar a impressão de que ele está falando dele mesmo, que ele está se exaltando. E há pregadores que falam tanto de si, o que ele fez, quantas almas salvou, igrejas que ele plantou, quantos demônios expulsou, falando e se exaltando diante do povo, que Cristo desaparece da pregação. Cristo desaparece da pregação. Paulo diz aqui, nós não pregamos a nós mesmos. Quando eu prego sobre mim mesmo, eu prego como sendo servo de vocês. Eu sou servo de vocês. Mas eu anuncio a Cristo e Cristo crucificado. É por isso, que é exatamente o que o diabo não quer que vocês vejam. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por último, queridos, é o quarto ponto aqui. Paulo diz que somente Deus pode quebrar essa cadeia demoníaca. Somente Deus pode reverter esse quadro demoníaco de escuridão e de trevas. Veja o que ele diz no verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo passa a falar da sua experiência pessoal. Note que ele mudou aqui, o tratamento. Ele estava dizendo, ele estava se referindo ou se dirigindo aos coríntios, mas aqui ele já está dizendo alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma experiência pessoal. O que ele está narrando aqui é o seguinte: Paulo era um desses judeus. O nome dele era Saulo, nascido na cidade de Tarso, criado como fariseu da tribo de Benjamim, educado aos pés do maior mestre fariseu daquela época, que era Gamaliel. E Paulo era tão zeloso que, mesmo quando jovem, ele se sobressaía com relação a outros judeus, jovens fariseus, que eram mais antigos do que ele. A ponto de que ele ganhou a confiança do Sinédrio, que era a autoridade máxima do judaísmo naquela época, para perseguir e, se possível, se necessário, matar os cristãos. E Paulo perseguiu muita gente, ele assolava. A Bíblia diz, no livro de Atos, que Paulo entrava quando ele estourava uma boca, quando ele encontrava uma boca de cristãos, ele entrava e assolava, fechava, matava, levava gente presa. Ele fez isso muitas vezes. Ele foi cúmplice na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele segurou as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Assim era Saulo de Tarso. Ele era um desses que conhecia profundamente o Antigo Testamento. Ninguém pode negar o conhecimento que Paulo tem do Antigo Testamento. Onde é que ele adquiriu esse conhecimento? Não foi depois de se tornar cristão, mas como fariseu treinado na lei, como rabino que ele era, ele conhecia o Antigo Testamento. E ele entendeu que era a missão dele extirpar com os seguidores de Cristo, acabar com o cristianismo, que para ele era uma heresia. E foi exatamente, e o véu estava no rosto de Paulo. Paulo lia o Antigo Testamento, mas o véu estava lá. Ele não cria que Jesus era a imagem de Deus, que ele era o Messias, o Filho. Ele não cria. Na verdade, ele odiava esse ensino. A caminho da cidade de Damasco, quando ele teve informações de que tinha cristãos se reunindo lá, de repente, no meio do caminho, brilhou uma luz. E ele ouviu uma voz em hebraico, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu no chão. Os soldados que estavam com ele, eles perceberam a luz, mas não viram ninguém, e ouviram a voz, mas não entenderam nada, porque foi em hebraico. Naquela altura, só quem falava hebraico eram os rabinos e os levitas, a língua do povo era aramaico.
Os soldados falavam aramaico, mas não entendiam hebraico. Não entendia hebraico. E Cristo ali aparece a Paulo soberanamente. Não era uma visão, aqui é importante notar isso, não era uma visão, mas uma aparição. A prova de que não era uma visão, mas uma aparição, é que os soldados perceberam. Eles viram a luz e ouviram a voz. Visão é uma coisa que acontece dentro da cabeça, só você percebe. Mas o Cristo, no corpo da sua ressurreição, na sua glória, apareceu a Paulo no caminho de Damasco. E é isso que ele está dizendo aqui. Deus, que lá em Gênesis 1:3 disse: haja luz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nosso aqui é meu. Ele dizendo: foi Deus que resplandeceu em meu coração quando eu era um fariseu cego, com um coração cheio de trevas. Deus brilhou a luz do Evangelho. A referência do brilho remete a Damasco, a experiência de Damasco. Deus brilhou no meu coração e eu entendi, eu vi a glória de Deus na face de Cristo. Com isso ele está dizendo que só tem um meio de uma pessoa se converter. É quando Deus faz isso. E agora ele explica: é por isso que eu não tenho controle sobre os resultados da minha pregação. Eu prego a verdade, eu ensino o Evangelho não adulterado, mas as pessoas são cativas da incredulidade e da obra do diabo. Somente Deus, que lá no início das trevas fez luz, é que pode fazer a luz do Evangelho brilhar no coração de um incrédulo. Por isso, vocês não podem, Paulo dizendo aos seus acusadores, vocês não podem me condenar porque os judeus não creem em mim. Porque eu posso pregar o Evangelho com fidelidade, mas o brilho da luz, isso nenhum pregador pode produzir. O pregador pode produzir algum tipo de calor, mas luz é diferente de calor. A luz, o entendimento, a clareza, a compreensão, somente o Espírito de Deus iluminando. E com isso Paulo então encerra essa parte aqui e eu queria trazer algumas conclusões para nós. Primeiro, está muito claro que à luz dessa passagem, todos nós devíamos resistir à tentação de adulterar o Evangelho em busca de resultados. Como eu disse, é uma tentação muito grande. Primeiro para o pastor, segundo para os obreiros em geral e também para o crente. Tem coisas que nós podemos usar, tem estratégias que nós podemos estabelecer para fazer com que o Evangelho chegue na sua pureza até o descrente, mas tem métodos, e tem estratégias e tem esquemas que eles não se adequam à pregação do Evangelho e acabam se tornando ou um fim em si mesmos ou eles prejudicam o Evangelho. Eu vou usar uma ilustração aqui que eu vou pedir permissão para ninguém ficar, porque todo mundo diz assim: qualquer coisa para pregar o Evangelho. E até usa errado um texto de Filipenses, quando Paulo diz assim, que eu fico feliz porque de um jeito ou de outro Cristo está sendo pregado. Um dia eu vou fazer uma explicação aqui desse texto. Na verdade, eu tenho já textos aí nas redes sociais, se quiser procurar a interpretação desse texto, para ver como ele é mal usado. O pessoal diz assim: desde que Cristo seja pregado, então vale qualquer coisa. Não vale qualquer coisa, não. Você serviria sopa num pinico? Bem lavadinho, aqueles branquinhos, bem lavadinho, tá? Vem um visitante na sua casa, tá limpinho, novinho, você tirou da caixa, né, ali, e você bota a sopa e serve lá, faz isso? Por que não? Por causa da associação, entendeu? Ainda que seja limpinho, por causa da associação. Então, nem todo tipo de música serve, nem todo tipo de estratégia serve, nem todo tipo de ambiente de culto serve, porque tem a associação que prejudica o conteúdo. Prejudica o conteúdo. Então, a gente tem que resistir ao modismo, que, na verdade, pode atrair muita gente. O problema com essas igrejas é que vão atrair um número muito grande de pessoas, mas elas passam de moda. Passam de moda. Estive pregando há pouco tempo em Belo Horizonte, lá na Batista da Lagoinha. E aí um pessoal, muito amigo meu lá, bem reformado lá dentro, né? Sofrendo lá, firme, então lá,
servindo ao Senhor. Eles me apresentaram, passamos, quando ia para o culto, eles foram me buscar no hotel, passaram por uma rua lá, e disseram, pastor, e tinha lá uma construção que não tinha nada não parecia como igreja, não tem que parecer, não é? Mas estava lá o negócio todo preto, com as luzes violetas, parecia mais, na verdade, uma boate. Sério, pastor, o senhor está vendo alguém aqui na frente? Né? E era um domingo à noite. E disse, não estou vendo não. Pastor, alguns meses atrás, não dava para passar na rua, cheio de carro, cheio de gente, era o point dos evangélicos aqui. E depois de um ano, no auge do sucesso, a coisa foi passando, hoje eles têm 10 gatos pingados aqui. Igrejas da moda, que atraem consumidores, mas não discípulos e adoradores de Jesus Cristo. Então resistamos à tentação de adulterar o Evangelho em busca de resultados. Segundo, na mesma linha, sejamos fiéis àquilo que Deus revelou. O Evangelho nos é dado na sua pureza nas Escrituras. A nossa tarefa é conhecer as Escrituras, ensinar as Escrituras e pedir que Deus use a manifestação da verdade para esclarecer o entendimento dos incrédulos. Essa é a tarefa da igreja, não outra. É para isso que a igreja existe. Tudo mais ONGs podem fazer, mas não tem ONG nenhuma que possa fazer isso aqui. Só quem pode fazer isso é a igreja de Cristo, conhecer a verdade e transmiti-la. Não é que a gente não pode cuidar dos pobres, dos necessitados, entrar na questão política, econômica, opinar sobre todas essas questões aí que preocupam a opinião pública. Claro que nós podemos fazer isso, mas não é essa a nossa tarefa principal. A tarefa principal é ajudar essas pessoas que estão cegas pelo diabo e caminhando para a condenação. E por fim, lembremos do grande milagre que é a conversão. Quando Paulo falou do que aconteceu com ele, que Deus brilhou no coração dele, ele fez referência ao primeiro milagre que nos é dito no livro de Gênesis, no primeiro ato miraculoso de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e das trevas a luz surgiu. Que milagre extraordinário, o poder de Deus que das trevas chamou luz. Paulo compara a conversão a um milagre desses. Não há um milagre maior do que a iluminação do coração de um incrédulo pelo Evangelho. Eu sei que hoje nós vivemos numa época que todo mundo quer ver milagre. Então, se uma pessoa experimentou um milagre que Deus é capaz de fazer, eu sei que Deus faz milagres hoje, sou testemunha disso, a pessoa experimentou uma cura, alguma coisa extraordinária, a gente fica impressionado, e a gente esquece que a vida de cada um de vocês que está aqui hoje é um milagre, é uma repetição do Fiat Lux, faça-se luz, cada um de vocês. E às vezes a gente esquece isso, a gente fica atrás de outras manifestações, esquecendo que em nós mesmos nós já temos o maior de todos os milagres, que é a iluminação das trevas mediante a manifestação da glória de Jesus. A Ele toda a glória. Amém?